Eu chego até para tipo de ilustração, em alguns municípios que se comparece para ministrar algum curso, algum treinamento, alguma capacitação, você vê que há servidores engajados, interessados, que querem fazer a coisa correta. Falta um mínimo de instrução, até mesmo para se encontrar um profissional, para ministrar um treinamento de 5 dias, algo ali para passar os conceitos mais básicos, que tem uma carência desses conceitos mais básicos, tem que ir um profissional de uma cidade maior, de uma capital, porque ali não tem alguém, ou às vezes tirar um profissional dali, um servidor dali, mandá-lo para uma instituição de capacitação numa cidade maior ou na capital, para que dali ele possa ser um disseminador desses conceitos jurídicos corretos, adequados, naquela unidade local ali de atuação. Então, realmente é uma dificuldade que esse Brasil imenso, com várias unidades municipais da federação, gera no âmbito do direito administrativo. Sem falar de direito tributário, controle da gestão pública e improbidade, lei de responsabilidade fiscal, que também são pontos críticos de formação nos municípios. Faltam políticas públicas nesse sentido, de formação do profissional público, inclusive? Eu penso que os municípios enfrentam algumas dificuldades até para você conseguir formar um profissional, porque às vezes você não tem ali um bacharel em direito que queira atuar ali voluntariamente, você não pode obrigar. Às vezes o município não tem condições de ter um cargo ou remunerar, assim como remunera-se na capital, um procurador municipal, ou então ter um escritório que possa licitar e contratar o serviço de advocacia para assessorar ali especificamente naquele município. Às vezes contrata de uma cidade maior e ele fica prestando essa consultoria um pouco à distância, como satélite assim. É suficiente, mas não é o ideal. Como se tem, por exemplo, a União tem todos os seus advogados da União, muito bem preparados, concursados, de extrema capacidade. Então, realmente tem essa disparidade de formação profissional nesses aspectos. Isso, claro, pensando nos municípios menores. Claro que municípios maiores já têm mais condições de promover um corpo jurídico ou de especialistas em direito que possa promover. É possível se apontar municípios, não digo municípios, talvez seja um pouco mais complicado, mas unidades da federação, talvez, que tenham sido melhor preparadas, justamente porque observam esse princípio de preparação do próprio funcionalismo? Claro que os estados maiores e mais ricos da federação sempre têm, claro, tem um maior número de faculdades de direito, tem uma maior quantidade de profissionalidade da advocacia e, para evitar, os próprios profissionais, para evitar essa competitividade muito acirrada na capital, acabam buscando municípios maiores, mais periféricos em relação à capital. E claro que desses municípios eles estendem a sua atividade para municípios vizinhos menores. Então, essa capilarização da prestação do serviço de advocacia, principalmente da advocacia pública, acaba acontecendo em unidades maiores da federação. E você pode citar São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Aqui no Distrito Federal nós não temos a divisão em municípios, é muito próximo, então tudo está centralizado na Procuradoria do Distrito Federal, então é uma situação bem atípica. Agora, os estados do norte realmente têm uma dificuldade de ter um profissional que possa ir longínquamente, ou tomar uma balsa, uma chalana, um barco para chegar a certos municípios, tentar instruir certas situações. Realmente, geograficamente, há uma dificuldade até de atuação desses profissionais, como há também na medicina e em outras áreas do conhecimento. Vamos voltar para aquela questão do processo do direito civil, também do processo civil, do processo penal e do direito penal em si. Normalmente há uma visualização mais facilitada com relação a fontes de estudo com relação a esses temas. Em relação especificamente ao direito administrativo, lembrando que no final do programa hoje nós vamos mostrar também a nossa bibliografia recomendada sobre o tema específico. Mas, de uma maneira mais genérica, é possível o aluno ter acesso a textos que esclareçam, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista prático, também o que é o direito administrativo? Com certeza. Eu me lembro da época que eu me formei para cá, multiplicou-se várias vezes a quantidade de obras muito especializadas, de muito conteúdo e também a quantidade de cursos de especialização, mestrados nessa área de direito público. Aqui em Brasília, não precisa dizer que é um celeiro de cursos de pós-graduação e especialização nessa área do setor público, até porque a maior demanda são de servidores que atuam no poder público e são bacharéis de direito, atuam nessa área específica. Agora, por todo o país há uma ampliação e novos doutrinadores com visões mais modernas, aprofundados.
houve uma abertura maior de especialistas e doutrinadores brasileiros indo fazer os seus mestrados, doutorados fora do país e já estão regressando com novas teorias, novas visões, com uma ideia de serviço público de administração de um outro país e vem incorporando isso à nossa doutrina. Então, nós temos vários livros que vêm sendo lançados dia a dia, novas bibliografias, que vêm suprir muito bem essa condição. Então, o aluno tem um acesso muito fácil, muitos textos e artigos muito bons na internet, então realmente é facilitado. Aqui no DF nós temos boas bibliotecas, como a do Supremo, que podem ser consultadas, do STJ, do Senado, e ajuda ainda mais. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão da formação do estudante, especificamente na área do direito administrativo, e repassar também a bibliografia referente ao tema, a bibliografia recomendada referente a este tema. E também, agora, antes, encerrando o nosso bloco, nosso segundo bloco, eu gostaria de repassar para o telespectador a possibilidade de se acompanhar as aulas do Saber Direito, também esta entrevista do Saber Direito Debate. De repente você está ligado agora na TV Justiça, não viu entrevistas desde o início, não tem problema. Você pode acessar especificamente em relação ao Saber Direito Debate o seguinte sítio na internet, www.youtube.com/Saber Direito Debate. Eu vou repetir, www.youtube.com/Saber Direito Debate, o canal de vídeos da internet que tem, inclusive, uma página oficial do Supremo Tribunal Federal. Você poderá encontrar especificamente este site para o Saber Direito Debate, com link, inclusive, para os outros programas da família Saber Direito. Para baixar e assistir aos vídeos, inclusive, você pode acessar www.tvjustiça, tudo junto, sem o cedilha.jus.br e assistir, como eu já disse, aos vídeos no YouTube e acessar também a página do próprio Supremo Tribunal Federal para acessar os programas do Saber Direito, todos os programas da TV Justiça. Aliás, até como disse o professor, nesse sentido nós temos várias fontes, várias formas de resgatar o conhecimento, particularmente aqui utilizando a ferramenta da internet. Sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, quando voltarmos após o intervalo com o nosso Saber Direito Debate aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, o nosso último bloco do programa de hoje, né, no debate com o professor Emerson Caetano. Estamos falando sobre diversos temas. Nesse último bloco agora abordando a própria formação do estudante de direito, especificamente na área do direito administrativo. Eu havia perguntado já no início, ou melhor, no final do bloco anterior, com relação a se há disponibilidade para um ramo bastante especializado, que é este do direito administrativo, de fontes de estudo, literatura referente a esta matéria. Agora, professor, um outro ponto também é com relação à própria internet como fonte de estudo e de material para o estudo específico aqui do direito administrativo. Eu creio que a resposta ela já é mais ou menos óbvia no sentido de que é uma fonte valiosa, mas é necessário tomar cuidado. Com certeza. A verdade é o seguinte, que a internet ela massificou, popularizou, facilitou o acesso, reduziu os custos do acesso a qualquer tipo de conhecimento. Só que há uma necessidade de filtrar um pouco. Então, aí, a dica: você está iniciando, quer saber se o material é bom, consulte fóruns de outras pessoas que já estão há mais tempo e pergunte opiniões sobre aquele material, aquele site específico. Claro que já existem os sites de renomados, como o do Saber Direito E1 e de outras instituições de próprias universidades que têm custos escritos ou mesmo videoaulas que podem ser acessadas. Mas qualquer material tem que sempre ser visto com um olhar crítico. Eu acho que a opinião de quem já é do ramo, ou de um colega que já vem estudando, é muito abalizada e muito bem vista, válida nesse momento. É um aspecto. E outro aspecto é que a internet tem que ter um cuidado, porque gera também um conhecimento muito fragmentado. Às vezes, pequenos textos. E quem quer se formar realmente, o aluno que está iniciando a faculdade de Direito, está cursando a faculdade de Direito, ou que quer se especializar no Direito Administrativo, ele não pode abrir mão de uma leitura dos clássicos, de autores como o Celso Antônio, Adi Pietro, Jorge Gasparini, e até autores e doutrinadores estrangeiros que
que tem uma visão mais sólida e teorias, teses já bem mais construídas e desenvolvidas em manuais, livros, teses sobre o assunto. Isso é uma dica importante para você ter uma sólida formação, sem contar que os elementos de teoria geral do direito, de sistema, as teorias de fato, atos jurídicos, são muito importantes para se envolver em qualquer ramo e no direito administrativo não é diferente. Em alguns ramos do direito se permite um certo grau de subjetividade. No caso, por exemplo, do direito penal, quando você, embora as premissas sejam bem claras, mas a aplicação de um determinado fato a um direito dado, muitas vezes gera muita polêmica, o que, de certa maneira, em muitas concepções, é o que gera até a própria beleza do debate jurídico. No caso do direito administrativo, há espaço para essa subjetividade? Qualquer ramo do conhecimento, você tem o ponto de vista da coisa, do objeto, o conhecimento ontológico, do ponto de vista do sujeito subjetivo. Onde quer que você tenha algum tipo de interpretação de um sujeito, há uma margem para algum subjetivismo. Mas existem alguns elementos que permitem controlar isso. E o curioso é que uma coisa que se debate muito em almoço de domingo, em reuniões de amigos, em churrascos, é uma frase, já um jargão popular. A lei já é feita com brechas para dar margem a subjetivismos. Não, é do processo de elaboração de uma própria lei. Eu costumo brincar com os alunos e dar um exemplo muito simples. Imagine que fosse editada uma lei valendo nacionalmente para os condomínios de edifício, dizendo assim, é proibido o cachorro, ponto. E aí um exercício muito simples de hermenêutica. Aí nós nos perguntaremos, seria possível entrar com um leão na coleira nesse condomínio? Alguns, os literalistas, falam, não, está dito é proibido o cachorro, então eu posso entrar com uma girafa na coleira, não tem problema. Seria até algo jocoso. Mas, em razão da descontração, seria isso mesmo. Mas, na verdade, esse tipo de problema bem simplório que eu estou colocando aqui, foi refletido muito recentemente agora no Supremo Tribunal Federal, a questão da ficha limpa. Esse empate, sem entrar no mérito, mas esse empate reflete o processo árduo, científico, curioso, instigador e difícil mesmo de que é a interpretação de uma lei. Então, assim, esse empate não é estranho a quem é profissional da área do direito. A interpretação de uma lei passa por isso mesmo, por métodos, várias técnicas foram argumentadas, então isso reflete o que é o direito. Até porque há uma dificuldade de você tentar colocar um texto de lei que seja absoluto, hermético, quase que divino. Então, esse subjetivismo existe em uma certa medida e, claro, mas isso não é aleatório. O juiz vai levar algumas convicções pessoais, alguma formação que ele tenha filosófica, teórica, mas é claro que existem controles para isso não descambar para o mero subjetivismo, pessoalismo na interpretação da lei ou na aplicação da lei. E, especialmente, na administração pública, que é um dos pilares, é o princípio da impessoalidade, que é buscar o bem comum sem favorecimentos ou desfavorecimentos em razão de anseios próprios ou pessoais. Determinados debates que eles permeiam o meio acadêmico, como, por exemplo, o próprio papel do Estado e a própria existência do Estado como entidade, isso atinge também o direito administrativo? Com certeza. Sempre que há uma ineficiência de uma atuação administrativa, sempre que há uma falha ou um erro numa execução de um serviço, de um ato, de uma atividade de um agente,